Efésios 5,18. Você achou, Diego? Eu já achei. Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez. E não... Isso. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua santa palavra. Cremos, Senhor Deus, e creremos até o fim, que a Bíblia é a Tua palavra. Que a Bíblia é a expressão da Tua vontade para nós. Que a Tua Bíblia nos ensina a viver em uma vida muito melhor. Quem segue a Tua palavra vive muito melhor do que quem não conhece a Tua palavra. Então, Deus, ajuda-nos a espalhar a Tua palavra pelos 4 cantos, para que muitas pessoas, Senhor Deus, que ainda não têm acesso à Tua palavra, possam ter também. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O grande pregador e pastor Billy Graham, uma vez estava numa igreja, e nesta igreja ele viu o pastor daquela igreja advertindo um diácono e afastando-o da comunhão, portanto, disciplinando aquele diácono, porque foi pego com bebedeira, estava embriagado. Foi pego embriagado e, portanto, aquele diácono foi, naquela época em que a gente podia disciplinar de púlpito e não tinha problema nenhum. Hoje a gente não pode fazer isso, os membros são disciplinados, mas só eles e a liderança sabe, não é? Não pode falar isso publicamente porque pode dar problema, né? Mas naquela época, então, Billy Graham estava naquela igreja e o pastor estava disciplinando aquele diácono publicamente porque foi pego embriagado. E quando terminou aquele culto, o pastor Billy Graham, conversando com o pastor da igreja, ele diz assim: pastor, me diga uma coisa, o senhor costuma disciplinar também os membros que não estão sendo cheios do Espírito Santo? Os membros que não estão buscando ser cheios do Espírito Santo, o senhor também disciplina? Aí o pastor ficou meio parado assim, ouvindo, e falou: infelizmente, apesar de nós reconhecermos que este texto, ele não é uma opção, ele não é algo opcional, mas ele é um mandamento. Nós temos que reconhecer que é um dos mandamentos mais negligenciados de toda a Bíblia. Porque depois de tudo que pregamos até agora, desde que começou a pandemia, os irmãos estão lembrados que nós começamos falando sobre como é que este mundo está e por que este mundo está assim, em cumprimento à palavra de Deus, porque às vezes a gente fica observando as coisas, às vezes a gente fica olhando as coisas, e não sei como é que é com você, irmão, mas de vez em quando dá uma angústia, né? De vez em quando dá uma angústia, de vez em quando dá uma tristeza. Por isso que a gente não pode, de forma alguma, pensar que o crente é aquela pessoa que está alegre o tempo todo, como algumas pessoas pregam e ensinam, né? Aquele cântico famoso e antigo que diz assim: quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá trompeta. Meu irmão, que é isso, rapaz? Quem fez esse cântico, hein? Um sujeito mentiroso, não é não? É que o crente está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Isso é até antibíblico, um negócio desse, né? Quer dizer, você observa uma notícia ruim, você observa uma coisa triste que aconteceu com alguém, aí você você quebrou a perna. O crente está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Não dá, meu irmão. Não dá. O fato é que a gente se entristece, sim, porque a própria palavra de Deus diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É isso que a palavra de Deus nos diz. Essa é a verdade das Escrituras, né? Então a gente, por exemplo, quando observa, quando a gente
toma ciência de uma notícia de algum pastor, alguma pastora, algum líder que caiu em pecado. Tem como ficar contente com uma coisa dessa? Não, a gente fica triste, né? E aí, uma semana dessas assim que eu vi lá, né? Notícia da pastora que está sendo acusada de ter matado o marido, e na mesma semana a notícia do outro pastor que foi preso por causa de falcatrua, o envolvimento enfim, os escândalos envolvendo nomes de pastores. Eu fiquei assim, teve uma hora que eu fiquei angustiado. Eu falei assim, Deus do céu, que coisa triste isso. Porque, para mim, principalmente, que sou pastor, fica muito ruim, sabe? Porque as pessoas, elas acabam generalizando. E você é pastor, né? Elas acabam duvidando da nossa palavra, acabam questionando, será que não é igual? Será que não está também, né? Então a gente fica assim, eu estava assim meio angustiado, aí a palavra de Deus veio na minha mente. É mister que vem os escândalos. Aí eu pensei assim, está nas Escrituras, está na palavra. A palavra não nos engana, está na palavra. É como se Deus estivesse trazendo a palavra dele de volta à minha mente. É mister que venham os escândalos, mas ai daquele por quem venham os escândalos. Então a palavra do Senhor, ela foi escrita também para nos preparar para as notícias ruins. E quando você vê tanta coisa ruim acontecendo à nossa volta, você também vai lá na palavra de Deus e você encontra. Nos últimos dias haverão tempos difíceis. Haverá tempos difíceis. Pois os homens serão desobedientes. Os homens serão blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, caluniadores, inimigos do bem, atrevidos. E aquela relação toda que fala nós estamos, a palavra do Senhor, ela está se cumprindo direitinho. Se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que a palavra do Senhor está se cumprindo direitinho. E aí o que a gente faz? A gente tem que permanecer firme. Em primeiro lugar, permaneça firme. Aconteça o que acontecer, caia quem cair, você tem que ficar de pé. Você tem que ficar firme, você tem que permanecer no caminho. Desista quem quiser, mas eu continuo. Ainda que eu tenha que me arrastar, mas eu vou continuar. Eu não vou desistir de jeito nenhum. Esse é o caminho. Quem quiser ir para o inferno, que vá. A palavra do Senhor chegou ao ponto de dizer assim, olha, o justo continue praticando a justiça, o imundo continue na sua imundícia. Você permaneça firme. Então nós estamos falando agora o seguinte, isso tudo nós abordamos no início da pandemia. Quem está acompanhando a mensagem está vendo que a mensagem ela está o quê? Seguindo uma ordem. Sim ou não? Está acompanhando? Nós estamos agora apontando para os irmãos qual é a solução para permanecer firmes e para alcançar o maior número de pessoas possível, o maior número possível de pessoas, retirando-os do inferno e levando-os para o céu. E para isso, meu irmão, só sendo cheio do Espírito. Só se enchendo do Espírito. Não tem jeito. Existem, irmãos, muitos recursos que nós utilizamos na igreja para melhorar a vida das pessoas. E se as pessoas fizerem direitinho, vão ver que melhora mesmo. Por exemplo, as pessoas que são casadas, né, ou as pessoas que ainda vão casar, então tem que se preparar para o casamento. Nós temos o curso de noivos.
É para a pessoa já entrar dentro, né, da vontade do Senhor para o casal. Então temos o curso de noivos. Depois que a pessoa casa, aí tem o curso Casados para Sempre. Amém? Que também melhora muito o relacionamento do casal. Dentro ainda do casamento, nós temos retiro de casais, cereja do bolo, né? Para aqueles que estão com problemas financeiros, nós temos, e não é para quem está com problema financeiro, é também para a pessoa não entrar em problemas financeiros, problemas desnecessários. Nós temos o curso de finanças que se chama Crown, não é? Nós temos também para pais, né? Pais, mãe e pai, pais. Nós temos para os pais criação de filhos, o curso Pais para toda a vida, que ensina como melhor ser pai, como ser melhor pai, melhor mãe, né, para educar seus filhos. Como é que a gente educa melhor os nossos filhos? Tudo isso aí funciona bem. Nós temos o curso para a mulher ser, né, uma mulher de sucesso, vamos dizer assim, né, bem-sucedida. Nós temos o curso Mulher Única. E para o homem nós temos o Homem ao Máximo. Tudo isso aí ajuda muito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nada se compara ao mandamento enchei-vos do Espírito. Nenhum desses cursos substituem a ordem de Deus. Enchei-vos do Espírito. Nenhum. Aliás, vou até te dizer uma coisa. Você pode até não fazer curso nenhum, mas se você for uma pessoa cheia do Espírito, você será uma pessoa bem-sucedida em todas essas áreas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus ele foi nos dado para nos ensinar. E corre o risco de você fazer um curso desse, depois você chegar a dizer assim, engraçado, mesmo sem fazer esse curso, eu estava fazendo exatamente essas coisas. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava te ensinando, o Espírito de Deus estava te enchendo, o Espírito de Deus estava te motivando, o Espírito de Deus estava te guiando nas suas decisões. Então, meu irmão, não adianta fazer curso se você não está procurando ser cheio do Espírito. Porque sabe o que vai acontecer? Você faz o curso, melhora, passa o tempo, piora. Faz outro curso, melhora, passa o tempo, piora. Faz outro curso, melhora, passa o tempo, piora. E vai ficar assim até o final. Porque nada permanece por muito tempo dentro de nós. Não é verdade? Porque para pensar, de tudo aquilo que você já estudou até hoje, quem já estudou aí até o antigo primário, ou quem, né, fez até o antigo ginásio, ou quem fez o supletivo, quem fez o ensino, agora o ensino médio, parou aí, né? Não fez faculdade ou fez faculdade. Deixa eu te perguntar, será que você lembra de tudo que você estudou? Lembra de tudinho? Se você fizer uma provão de tudo aquilo que você estudou até hoje, você vai conseguir fazer tudo que você... Você lembra de tudo que você estudou? Você lembra as fórmulas? Qual é o valor de π? Lembra? Alguns aqui já falaram, né? O valor de π. Um lembrou. 3,14. Mas não é só 14 não, né? Tem uns, né? Você lembra a fórmula do quadrado? Você lembra a fórmula da área do círculo? Você sabe como se chama a metade do diâmetro? Como é que se chama?
Você lembra de tudo isso? Sabe a fórmula da raiz da x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a? Equação do segundo grau, lembra? Lembra disso tudo? Você está lembrado de tudo isso que você estudou, irmão? Você estuda, daqui a pouco você esquece. Quem lembra mesmo são os professores que ficam o quê? Estudando aquilo o tempo todo. Mesmo assim, é matéria dele. Né? Fica estudando aquilo ali tudo para poder dar aula. Aí o professor fica sempre lembrando, né? Então, quando você faz um curso como esses que nós apresentamos aqui, se você não pôr em prática, não praticar aqueles ensinamentos todo santo dia, né? Chega uma hora que você vai esquecendo, e daqui a pouco está como se você não tivesse feito curso nenhum. Entendeu? Então, quando a palavra de Deus nos diz, enchei-vos do Espírito, ela está nos ensinando algo fantástico, que é para toda a vida e é um benefício extraordinário para todas as áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, preste bem atenção, aliás, primeiro e único lugar, preste atenção na palavra enchei-vos, que esta palavra aí no original é plerouste. Você pode repetir esta palavra comigo? Plerouste. De novo, plerouste. Pastor, por que eu tenho que aprender essas palavras em grego? Por que eu preciso aprender isso? Você vai saber. Olha como é que é importante a gente saber o texto lá no original. Olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, isso é um verbo, né? Que está no modo imperativo. Quando a gente estuda português, a gente estuda também os modos, né? Tempo dos verbos. Presente, passado, futuro, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, imperativo, né? Conjugue aí o verbo cantar no imperativo. Quando você fala em imperativo, você expressa algo como que se você estivesse dando uma ordem, né? Então, por exemplo, o verbo cantar vira cantai, é ordem, né? Cante tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem eles, cantemos nós. É isso mesmo, pessoal de português aí. Qual é, senhor? Qual é, Samanta? Não sabe? Você fez assim, eu pensei que eu estava falando errado. Né? Então é ordem, imperativo é ordem. Isso aí você pode ter certeza. Né? Imperativo é ordem. E esse verbo, esta palavra que eu falei para vocês, não precisa você gravar, mas se quiser escrever do lado aí pode, né? É um imperativo. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui? Não é uma opção. Não é uma opção. A palavra de Deus não está dizendo assim, olha, se você quiser ser cheio do Espírito, é algo que para você seria melhor para você viver, entendeu? Te daria um plus na tua vida, entendeu? Te garantiria, com certeza, um relacionamento melhor com Deus, um relacionamento melhor com as pessoas, te faria uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Se você, se você aproveitasse do Espírito que está em você e se enchesse do Espírito, seria tão bom. Não, irmão. É ordem. É para se encher, é uma ordem, é para se encher do Espírito, portanto é um mandamento. Pode ter certeza de uma coisa, a maioria dos crentes que estão me ouvindo hoje, sejam presentes aqui ou pela internet, tem que hoje comparecer diante de Deus e dizer assim, Pai, me perdoe porque eu tenho quebrado esse mandamento.
Eu não tenho procurado ser cheio do Espírito. Eu estou em desobediência. Você sabe que a maioria das pessoas pensam que o relacionamento com Deus é algo que... fulano sempre foi religioso desde pequenininho. Mas aquele ali sempre foi bagunceiro. Nunca quis saber de igreja. Ia para a igreja, olha, puxando a orelha. E até hoje está lá, está no mundo, entendeu? Agora eu tenho um filho pastor e tenho um filho transgressor. Vou te contar. Então, completamente diferente um do outro. Aquele ali obediente, desde pequenininho, sempre foi obediente. Aquele lá, mas já é a natureza da pessoa. Não é assim, irmão. Não é assim. Deus chama a todos. E se você vê um filho de Deus mais avançado do que o outro, pode ter certeza. É graça de Deus? Sim. Mas também interesse da pessoa em querer mais de Deus. Não é? Deus não tem, repetindo aqui a expressão do pastor Poyong Cho, que foi pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul, ele disse: Deus não tem filhos prediletos, ele tem filhos mais sedentos do que outros. Nesse sentido, você pode até afirmar que, no geral, a maioria das vezes, as mulheres são mais sedentas do que os homens, no geral, tá? Na maioria das vezes, as mulheres têm mais sede de Deus do que os homens, tá? Embora muitas vezes as pessoas fiquem dizendo assim, não, porque é o homem que tem que ser, 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 mas é a mulher que tem sido, né? Tem casa que se a mulher não chegar e não chamar todo mundo para orar, ninguém ora. Tem casa que se a mulher não chamar o povo para agradecer a Deus pela comida, todo mundo cai dentro, né? Às vezes o homem, o chefe da casa, o sacerdote da casa, é o primeiro. Já passou vergonha assim, irmão? Hein? Uma vez eu passei uma vergonha, porque eu estou acostumado a comer antes do almoço, orar antes do almoço, orar antes da janta, mas no lanche não, eu não tenho esse hábito. Café da manhã eu não tenho o hábito de agradecer a Deus pelo café da manhã, até porque às vezes é aquele cafezinho, né, com biscoitinho, né, um cafezinho com biscoitinho, então a gente passa batido, né? Então, né, irmão, não deixa eu esquecer desse assunto que eu estou falando, não. Eu lembrei de um outro assunto agora. Fala. Isso. Segura aí, vergonha. Eu estava, essa semana, 11 horas da noite, falei assim, o que a gente vai lanchar? Eu não janto. O que a gente vai lanchar? Estava na rua. A Rose falou, não tem nada em casa. Nem pão. Eu falei, nem pão? Então vamos comprar um açaí ali. Aí fomos ali comprar um açaí, 11 horas da noite, aberto. Comprei um copão de açaí. Aí, falei assim, agora, como é que a gente vai arrumar um pão? Aí do lado assim tinha uma carrocinha de cachorro quente e hambúrguer. Aí eu falei assim, tem hambúrguer, tem carne de hambúrguer em casa? A Rose falou, tem carne de hambúrguer, só não tem pão. Aí eu falei, vou arrumar um pão ali então. Aí, cheguei lá na carrocinha, né? E falei para ele assim, escuta, quanto que está o hambúrguer? Ele falou, tanto. Eu falei assim, eu só quero o pão. Quanto que fica? Aí ele olhou para mim assim e falou, tem gente que é ruim de negócio, né, meu irmão? Você que é empreendedor, por favor, irmão, bota essa massa cinzenta para trabalhar. Eu falei assim, só quero o pão, quanto custa? Aí foi, eu não vendo só o pão, não. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque está tudo casadinho, o pão o pão com a carne. Eu falei, 11 horas da noite, amanhã tu compra mais carne, meu irmão. Mais pão, amanhã tu compra mais pão. Aí ele, Eu falei, quanto que é o pão? Ele falou, nem sei te cobrar. Eu falei assim, então eu vou dar o preço. Aí, quer cobrar metade? Vai ganhar pra caramba, hein?
Aí ele fez, o pão é baratinho. Aí ele fez o cálculo lá, aí eu falei, me dá 3 pães. Aí me deu muito custo, me deu 3 pães de hambúrguer, eu levei para casa. Que dificuldade, né? Que alguns têm. Mudou, saiu da caixinha quadrada, ele já não consegue mais raciocinar. Que desgraça, né? Camarada, só falou, se ele insistisse naquele negócio de que não ia vender, eu ia dizer assim, então me dá o hambúrguer que eu vou jogar a carne fora. Enfim, a vergonha. Eu estava na casa de um pessoal à tarde, isso há muitos anos, lá na Vila Kennedy. Aí o pessoal preparou assim, sabe? Aqueles pratinhos de salgadinho e tal, e eu estava com fome. Aí quando chegou na hora assim, aí pastor, preparei o salgadinho e tal, tá aí na mesa para a gente comer. Eu falei, que bom, peguei um guardanapozinho, eu não gosto de botar a mão direto. Aí peguei o guardanapozinho, aí quando eu mordi, eles ficaram olhando para mim assim. Aí eu percebi que tinha alguma coisa. Aí eu falei, que foi? Aí ele falou assim, a gente vai orar, pastor. Triste, né, irmão? O pastor não orou antes do lanche. Ai, Jesus. Então, a maioria dos crentes tem que pedir perdão a Deus porque não está sendo cheio, não está buscando ser cheio do Espírito Santo, né? Então, busque ser cheio do Espírito, não é uma opção, não é algo opcional, não é algo que talvez, quem sabe, seria bom, mas é algo que Deus exige de nós. Deus me convida, eu não vou dizer convida, Deus me convoca, Deus te convoca, Deus convoca a todos. Porque em segundo lugar, neste mesmo verbo, este mesmo verbo está no plural. Sabe o que é plural e singular? Esse aí não esquece, né? Esse verbo está no plural, ou seja, é para todos os cristãos. Se estivesse no singular, você dizia, é só para ele. Não, é para todos. Está no plural. Terceira lição deste mesmo verbo. Está na voz passiva. Lembrou o que é voz passiva? Vou ter que explicar, né? Voz passiva. Voz passiva é quando você é passivo na situação, né? Você pode ser ativo, algo que depende de você, tão somente, ou você pode ser passivo, algo que você deixa que venha até você, para esclarecer, tá? Então, está na voz passiva. O texto diz assim, na versão que nós temos, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, o melhor desse texto aqui, a melhor tradução desse texto, deveria ser assim, deixai o Espírito Santo encher-vos, porque está na voz passiva. Entendeu? Ele está na voz passiva. Deixai o Espírito Santo encher vocês. Ou deixai, se é deixai, não pode ser vocês. Deixai o Espírito Santo encher-vos. Amém? Ou na nova versão internacional. Na nova versão internacional, esse texto está mais corretamente traduzido, que diz assim, deixem-se encher pelo Espírito. É assim que está escrito na NVI. Está mais correto. Porque no original está na voz passiva. Com isso, o que a gente aprende? O teólogo John Stott diz assim, não há nenhuma técnica para aprender e nenhuma fórmula para recitar. O que é essencial é evitar com arrependimento tudo quanto entristeça o Espírito Santo e ter uma tal receptividade a Ele pela fé que nada o impeça de encher-vos. Que
que nada o impeça de encher-nos. Amém? Como é que eu faço para ser cheio do Espírito? Primeira coisa, não atrapalhe o Espírito. Nós estávamos falando aqui sobre semear para a carne e semear para o Espírito. Amém? São duas coisas. Se você deixa de semear para a carne, automaticamente estará semeando para o Espírito. Amém? Quando você para de entristecer o Espírito, estamos falando do Espírito Santo, amém? O Espírito de Deus, amém? O Espírito de Cristo, amém? Quando você deixa de entristecer o Espírito, você já está procurando se encher do Espírito. Você já está cooperando para ser cheio do Espírito. O Espírito de Deus, ele está em nós e deseja nos encher. Esse desejo de ser cheio não é teu, já é do próprio Espírito. É o próprio Espírito que está te dando uns toques. É o próprio Espírito que está te tocando. Deixa que ele te toque. O Espírito Santo está falando para você, dentro de você, deixa eu te encher. Deixa eu te encher. Então hoje nós não vamos falar sobre isso, mas um dos grandes problemas é que a gente entristece o Espírito todo dia. Todo dia a gente acaba entristecendo o Espírito com detalhezinhos que a gente acha que não tem nada demais. É um tal de não tem nada a ver hoje nos nossos dias, meu irmão. Tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Está escrito em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus. Amém? E por que precisamos do Espírito? Precisamos do Espírito, irmãos, porque é através do Espírito que a gente faz a obra de Deus. Amém? Quarto lugar, neste mesmo verbo, nós vimos aqui que ele está no tempo presente. Agora você vai ter que exercitar bastante aí o raciocínio, amém? Ele está no tempo presente. Porque no grego tem outro tempo que não existe em português. Então, se você já não lembra dos tempos em português, vai lembrar do grego, aí que vai complicar mais ainda. Mas você vai aprender hoje. No imperativo em grego tem o presente e tem o auristo. Repita comigo, auristo. Auristo. Pastor, o que é presente e o que é auristo? Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa. No auristo, a ação é única. O auristo, ele descreve uma ação única. Deixa eu exemplificar. Quando Jesus disse assim, nas bodas de Caná, João capítulo 2, Jesus disse assim: encham de água as talhas e sirvam. Lembra do texto? Eles não tem mais vinho. A mãe de Jesus disse: façam tudo o que ele vos disser. Os servos chegaram perto de Jesus. Jesus disse assim: encham de água as talhas. Esse encham que Jesus disse lá em João capítulo 2 está no tempo auristo. Que quer dizer esse tempo auristo? Encher uma vez só. Amém? Vai lá e enche. É uma ação só. É uma vez só. Encheu, acabou. Auristo. Repita comigo, auristo. Povo inteligente é outra coisa. Né? O povo já aprendeu aqui. Então, demonstra que as talhas deveriam ser enchidas uma única vez. Agora, o presente, o imperativo presente, no grego, ele traz uma outra conotação. Ele traz uma outra ideia. A ideia que ele traz é de continuidade. Repita comigo, continuidade. É uma ação contínua. Repita, é uma ação contínua. Presente é uma ação contínua, no grego.
Sendo assim, o que a gente aprende desse texto? Que o Espírito Santo está falando para nós, através desta palavra, que nós precisamos buscar ser cheios do Espírito continuamente, porque esse tempo aqui está no presente. Esse verbo está no presente. O que ele está dizendo para nós é: encha-se constantemente. Amém? Então, você está buscando ser cheio do Espírito, e isso tem que ser uma busca contínua na tua vida e na minha vida. Não pode ser algo que você diz assim: ai, eu fui batizado com o Espírito. Tá, foi batizado com o Espírito uma vez? Beleza. Mas e o enchimento do Espírito? O enchimento do Espírito é algo contínuo. Contínuo. Não para. Você tem que buscar ser cheio do Espírito o tempo todo. O tempo todo. Você tem que buscar ser cheio do Espírito o tempo todo. Por quê, irmão? Por que a gente está falando isso? Porque eu e você somos como bola furada. Somos como pneus furados. E o único jeito de manter esse negócio cheio é metendo ar o tempo todo. E eu não trouxe hoje, mas eu espero que domingo que vem eu não esqueça, em trazer uma bola para ilustrar isso. Mas imagina uma bola onde você assopra e a bola enche, mas de repente você começa a perceber que aquela bola está esvaziando. Aí você logo conclui: a bola está furada. Eu e você somos assim. Amém? Qual é o único jeito de manter essa bola cheia? De novo. E não espera esvaziar, não. De novo. Acordou? Todo mundo exercitando agora. Acordou? Por baixo da máscara, vai. Você que está em casa, vai. Você que disse: isso é chato, vai. Não é? Tá claro, sim ou não? Tem que encher constantemente. Se você não encher, daqui a pouco você está bola. É por isso que tem crente bola cheia e crente bola murcha. Entendeu? Com todo respeito, vira para a pessoa que está perto de você e não precisa chegar muito perto. Só olha e pergunta: e aí? Você é bola cheia ou bola murcha? Para ser crente bola cheia, meu irmão, todo dia tem que dar uma bicada, Porque vai esvaziando. Vai esvaziando. Vai esvaziando. Vai esvaziando. Você peca com tanta facilidade. A nossa natureza pecaminosa são furos. E aí, dependendo da natureza de cada um, pode ser um furinho de agulha, ou pode ser um prego, ou pode ser, tem uns aí que, meu Deus, tem que levar no posto para encher. Não é? E vem à igreja, participa de um culto desse, ele sai assim. Mas ele já vai pela rua assim, Chega em casa, ele já está murcho. Aí o marido chega para a esposa e fala assim: o que foi? Você veio da igreja, parece que veio do enterro? Perturba também não. Perturba também não. Já daqui até em casa já deu tempo de esvaziar, meu irmão. Por caridade. Bota um manchão aí nesse negócio, meu. Agora eu falei aqui que muita gente não entendeu o que eu falei. Bota um band-aid. Né? Meu irmão. Então, meu irmão, guarde essa palavra no seu coração. Olha só. Olha quanta coisa de um verbo só.
Você entende por que os pastores têm que entender a Bíblia e têm que estudar a Bíblia? E por isso é que pastor, dependendo do pastor, claro, né? Pastor que tem formação, ele tem que entender a Bíblia no original, grego, Novo Testamento e hebraico no Antigo Testamento, de uma palavra só. Olha quantas lições. Em primeiro lugar, esse verbo está no modo imperativo, ou seja, é ordem, não é uma opção. Segundo lugar, está no plural, é para todos, não é apenas para alguns. Olha como é que fulano é cheio do Espírito, olha uma benção, fulano é cheio do Espírito, e você? Está esperando o quê? Terceiro, está na voz passiva. Está na voz passiva, o certo não é enchei-vos, é deixe-se. Deixe que o Espírito Santo te encha. Em quarto lugar, está no tempo presente, ou seja, a ação contínua. Amém? Encha-se continuamente. Essas são as lições para hoje. Deus te abençoe, que você se deixe encher. Deixe-se encher. Deixe-se encher. Deixe-se encher. Amém? Deixe o Espírito fazer o trabalho de encher. O Espírito está o tempo todo enchendo. O Espírito está o tempo todo te enchendo. E você tem que tirar as coisas que estão atrapalhando. Amém? O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas. Assim, todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.